Oi, boa noite. Tudo bom com vocês? Pessoal do Facebook, do meu Facebook pessoal, eu nunca fiz isso na minha vida, fazer uma live no meu Facebook pessoal. Mas é importante a gente fazer isso. A gente está num momento bem complicado da nossa Mogi das Cruzes. E eu já avisei vocês que eu vou apresentar alguns candidatos a vereador aqui em Mogi que não tiveram nenhum cargo político. Hoje a gente vai falar com a minha querida Patrícia Pena, e ela não é candidata em Mogi. Ela é uma candidata de São Paulo que eu apoio e eu gostaria muito que ela tivesse aqui em Mogi, porque nós estaríamos em muito boas mãos. Então, se você é de São Paulo, coloque todas as suas questões agora, que agora é a hora. Coloque todas as perguntas, todas as dúvidas, todas as suas ideias. Pode colocar aqui no nosso chat, que não tem problema. Se você é de Mogi, presta atenção no que ela está falando, porque é uma pessoa que sabe o que fala, que sabe o que faz, e a gente pode levar como molde para escolher alguém, de fato, que possa fazer alguma coisa de verdade para a nossa cidade, que é isso que a gente precisa. A gente tem que parar de viver na corrupção. Eu não gostaria nunca mais de ver Mogi das Cruzes estampado nos jornais com 5 vereadores presos e um fugitivo. Eu não gostaria disso nunca mais. Para isso, a gente tem que ter um renovo, e um renovo a gente tem que entender o que é um vereador e como ele trabalha, o que seria viável para ele fazer daqui para frente, certo? Então, Patrícia Pena, boa noite. Boa noite, Ana. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você dialogando. Infelizmente, a política, a gente tem visto muitas coisas desagradáveis, e é isso que acaba tornando difícil até de incentivar mais mulheres na política, né? É uma luta enorme que a gente constrói, e depois, quando a gente se depara com esses casos, e pensa que realmente deveriam... tem pessoas que não deveriam estar na política, não é o caminho delas. Na política tem que ser uma doação, é um constante processo de contribuição, de doação para as pessoas, resolver as demandas, e definitivamente quem quer fazer dinheiro vai procurar o mundo empresarial, porque não é na política o local para se fazer dinheiro, não. Na política a gente tem que fazer benfeitoria para o senso comum, né? Para todos. É essa função. Gente, quem não conhece a Patrícia Pena, ela é candidata pelo PV e ela é ex-secretária adjunta da Cultura, lá na cidade de São Paulo. Mas ela não é só isso, ela é um pouquinho mais. Eu vou pedir para você explicar para todo mundo um pouquinho da sua vida, um pouquinho de você, para ambientar eles em quem é a Patrícia, né? Bom, eu vim para São Paulo há mais de 24 anos, e aqui eu estudei design e comecei a juntar pessoas em torno do tema, porque eu percebia muitas dificuldades, tanto de se compreender a profissão, se entender a economia criativa, entender que isso é um segmento em que promove tantas variáveis de formas de se sobreviver através da criatividade. E aí a gente está falando de cultura, está falando de economia criativa, uma cadeia produtiva gigantesca. E aí, juntando com a questão da sustentabilidade, a gente começou a construir um processo de dialogar com designers, com a política, com o meio ambiente, com a cultura. E criei 20 anos o evento Design na Brasa, e hoje eu não realizo mais ele, mas ele ficou aí durante 20 anos, conseguiu também ter um destaque na ONU, quando eles reconheceram esse evento como um dos eventos capazes de ajudar a humanidade, que esse sempre foi meu foco, viu, Ana? Sempre foi a humanidade. Eu sempre coloquei o ser humano em primeiro lugar, como no norteador. É para o ser humano e para melhorar a vida das pessoas que eu acho que eu faço tudo que eu faço na minha vida. Então, desde muito pequena, sempre tive essa disposição de dialogar, de liderar processos, de liderar a construção de ideias. E aí, aqui em São Paulo, com essa caminhada, eu acabei chegando no Partido Verde
há mais ou menos 16 anos, e também acabei virando secretária da Mulher. Quando eu fui secretária da Mulher, eu comecei a perceber que existia uma grande dificuldade das mulheres continuarem no processo de campanha, processo partidário, porque eu via muitos partidos que acabavam usando as mulheres para completar uma cota feminina e depois meio que abandonavam elas, né? E aí eu criei uma campanha colaborativa há 4 anos atrás, que foi Empodere uma Verde. E aí a gente fez um site, candidatasverdes.com.br, em que lá tinham todas as candidatas e elas todas se ajudavam de forma colaborativa. Todas iam para a rua fazer campanha, se ajudar uma a outra, porque era muito engraçado. As mulheres tinham muita vergonha até de entregar santinho. Elas entregavam o santinho olhando assim, sabe, de lado. Tinham muita vergonha. E quando elas todas foram juntas para a rua, a coisa fluiu. E a gente conseguiu tirar elas de uma realidade de 9 mil votos para 30 mil votos. E daí em diante, eu percebi cada vez mais que a minha missão de vida é a política mesmo. Não tem como fugir. Você sabe quando você vai fazer seu mapa, jogar seus búzios, jogar as cartas e tudo sai. Você é da política, você é da política. Eu até quero ser empresária, mas o meu viés mesmo é político. Não tem jeito. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de dialogar, de dar risada, de bater papo, de pensar as ideias, de construir caminhos. Eu acho que eu sou um ser político mesmo, não tem jeito. Então, depois desse processo todo com as mulheres, eu virei secretária de Meio Ambiente, depois virei secretária de Cultura, no estado de São Paulo, e então chegou uma hora que o coletivo falou, agora tu vai. Aí estou encarando essa pré-candidatura, está sendo um processo muito legal, porque eu sempre estive do outro lado, sempre fazendo a campanha das pessoas, né? Do meu marido, inclusive elegi ele muitas vezes, e de outras pessoas também, das mulheres. Agora eu estou nessa jornada para caminhar o meu caminhar, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Patrícia, me explica assim, o que é economia criativa? Bom, a base da economia é justamente você entender que existem recursos escassos para necessidades infinitas dos seres humanos. E essa gestão é a base da economia. E a criatividade é você conseguir entender que existem uma série de ferramentas que estimulam a criatividade, que ensina processos, portanto, é muito trabalho e contrapartida com muita gente que acha que criatividade é uma coisa que nasce dos deuses, que eles vão te dar a criatividade, não. Existem mecanismos, modelos para que você possa desenvolver criatividade. Então, a economia criativa é você ter todas essas ferramentas de criatividade para ajudar a uma cadeia produtiva que envolve todos os processos que bebem da fonte da arte, do design, da publicidade, da arquitetura, da gastronomia, todos os segmentos que têm a ver com criatividade em si, né? Agora, o ponto principal da economia criativa é compreender a cauda longa. Eu vejo muita gente falar de economia criativa, mas não consegue realmente compreender esse conceito de cauda longa, que é um conceito que é até bem sustentável, tem muito a ver com a sustentabilidade, que é você proporcionar um bem comum e você conseguir ajudar muito mais pessoas a todas terem, pelo menos, uma inserção nessa cadeia produtiva, ou seja, sobreviver, né, conseguir sobreviver desse processo todo, do que você colocar grana na mão de poucos. Então, quanto mais você consegue fazer que mais pessoas se beneficiem de ações e possam sobreviver da sua criatividade, é o conceito de cauda longa, é um L mesmo. Em vez de você acumular aqui, você distribui, né? Então, a partir desse princípio, que é fundamental compreender que a gente precisa construir uma cadeia muito maior, muito no sentido das pessoas todas poderem conseguir sobreviver disso tudo,
é onde está basicamente o pilar dessa história toda. Mas, para isso, a gente precisa dar elementos e ensinar, fazer com que as pessoas sejam protagonistas das suas próprias vidas, então, fazer com que elas tenham dignidade, fazer com que elas compreendam todas as ferramentas disponíveis que têm para poder elas aprimorar suas habilidades, para, então, construir uma classe criativa. Então, você só consegue ter uma indústria criativa se você tem uma classe criativa. Ou seja, essa classe criativa é quem vai abastecer essa indústria criativa para, de verdade, você construir uma cidade criativa. Então, quando eu fui secretária adjunta de cultura, eu fui lá justamente para conseguir desenvolver esse cenário. E aí a gente conseguiu fazer uma rubrica, que era a Rede de Cidades Criativas do Estado de São Paulo. Conseguimos 10 milhões para essa rubrica, que foi o governador Márcio França, na época, que conseguiu, com muita sensibilidade que ele teve na questão, instituir. Porém, depois não foi dado seguimento nisso, mas era um projeto em que você ranqueava municípios, porque você faria uma pressão natural, né, orgânica, em que a prefeitura iria criar instrumentos necessários para que seus munícipes desenvolvessem essas habilidades. Sendo assim, ele vai um ranking desse município, uma pontuação, para que, então, passasse depois por um concurso das cidades mais criativas do estado de São Paulo. Enfim, não deu certo porque não foi dado continuidade, porque mudou a gestão. Mas o processo era lindo, eu acho que dá para fazer na cidade de São Paulo, também de forma muito menor, mas dá para fazer, porque o que a gente vê em São Paulo hoje são ilhas criativas. São Paulo tem várias ilhas que são criativas, Vila Madalena, Vila Mariana, mas elas não interagem entre si, não se conversam, né? A gente vê na Zona Leste, na periferia, nas quebradas, talentos incríveis acontecendo, mas que o resto da cidade não fica sabendo. Tem, por exemplo, a arte e cultura na quebrada, que acontece coisas incríveis lá com os meninos, rec, o movimento hip-hop, mas a cidade como um todo não fica sabendo, não tem essas conexões. Então, dá para se trabalhar bastante a criatividade de uma forma mais coordenada na cidade. Certo. E, assim, eu tenho uma pergunta aqui já do Leandro Vieira, eu vou colocar até aqui. Patrícia, como você enxerga os programas de fomento existentes no Brasil, tipo a Lei Rouanet e PROAC, e você acha que eles podem ser aprimorados? Você consegue ver outras ideias de editais? Olha, quando eu fui secretária, a gente deu uma aprimorada no PROAC editais. Inclusive, eu consegui colocar design que não tinha. Eu acho que dá para ser muito melhorado. Por exemplo, a questão indígena. É muito difícil os indígenas conseguirem escrever o projeto e passar por essa avaliação, porque a maior parte das etnias ainda e deve ser continuada, assim, eu super a favor, de forma oral, né? Porque a cultura deles é muito mais oral. Agora, o que acontece é que, para eles conseguirem passar por processo de seleção, ainda existe uma grande dificuldade. Eles sempre vão precisar de alguém para ajudar, escrever, a passar toda a parte burocrática e tudo mais. Então, por que o PROAC não pode ter um segmento bem específico na questão indígena que faça com que eles possam passar de uma forma oral? Por que eles não podem passar por uma sabatina ali de forma oral, já que a cultura deles é essa? Não é igual a nossa de escrita, né? Então, eu acho que tem coisas que precisam ser mais trabalhadas para se tornar mais humano, as políticas públicas serem mais humanas, né? Lei Rouanet, eu também sou super a favor, eu acho que teve esse grande problema do passado, que um caso isolado e deu margem a tanta discussão, né, a tanta preconceito contra a Lei Rouanet, culminando, inclusive, de a gente ter agora um governo que não compreende de uma forma completa a Lei Rouanet, mas, enfim, está se trabalhando do que é possível trabalhar, mas ela ajuda nesse incentivo da cultura, e o que tem que ter é melhores fiscalizações. Então, não dá para ficar apontando e massacrando as formas que a gente tem hoje de conseguir viabilizar os projetos dos nossos artistas. O que tem que ter é uma melhor fiscalização. E se for pensar, a Lei Rouanet,
quando todas as prestações de contas que são exigidas pela Lei Rouanet é a mais completinha possível, é a mais certinha possível. Então, assim, acho que precisava ter uma compreensão maior dela e deixar de tantos preconceitos que surgem no meio do caminho, né? Sim. Patrícia, me fala um pouquinho mais sobre... você já falou da economia criativa, e eu queria saber como você quer trabalhar isso quando você for vereadora. Como é que isso vai funcionar? Como você vai plantar? Como fazer? Bom, vereador, Ana, ele é basicamente legislar e executar e fiscalizar, né? Porém, existem outras formas, através de emendas parlamentares, que você consegue cumprir também políticas públicas. Então, eu digo política pública, que é realmente aquilo que você vai ajudar numa demanda social. Eu não estou aqui para criticar eventos, entretenimentos, nada disso, porque a sociedade também precisa de lazer. Isso faz parte também, né, alimenta a alma, dá um descanso para a mente, é importante também. Porém, não pode se prender apenas a isso. Então, eu pretendo fazer de uma forma diferente. Eu não posso, nesse momento, dizer todas as minhas propostas, porque só posso me colocar efetivamente como candidata depois que eu tiver o CNPJ da minha campanha, com o meu número de candidata, e então eu dizer quais são as propostas que eu vou trabalhar. Então, nesse momento, eu sou impedida por lei de expandir muito e aprofundar muito sobre a questão das minhas propostas. Mas quem me conhece sabe que eu atuo na economia criativa, na questão das mulheres, nos direitos humanos, no meio ambiente. Então, sempre foi dentro dessas questões que eu sempre construí a minha vida política. Mas aprofundar e dizer exatamente como eu pretendo fazer as coisas, só posso mesmo depois que eu tiver o CNPJ. Então, a gente já vai marcar, assim que você tiver o CNPJ, para você voltar aqui e explicar tudo isso direitinho para a gente. A gente já falou algumas coisas de economia criativa. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse projeto que foi reconhecido pela ONU. Então, o Design na Brasa, ele nasceu quando eu era estudante de design na Unibero. E lá, era assim, eu tinha essa mania de juntar gente, né? E vamos lá, eu era um churrasco na minha casa e todos éramos designers, então virou Design na Brasa. E ali a gente começava a discutir a profissão. Aí uns falavam sobre Gestalt, aí depois o outro falava sobre teoria das cores, e aí discutia o design que foi feito no final de semana com o trabalho da faculdade. Então, eu parei e falei assim, olha, isso aqui virou um evento, vamos fazer, então, acontecer um evento de verdade, né? E eu lembro que eu saí do primeiro churrasco, tinha 6 pessoas. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou fazer o maior evento de design de São Paulo. E comecei a pular que nem uma louca, assim, na minha sala. Aí minha mãe, que isso, menina, que isso? Eu falei, não, eu vou fazer o maior evento que tem... E, olha, eu realmente construí durante 20 anos o maior evento de design sustentável, porque essa era a pegada, por ser a questão da sustentabilidade, porque foi numa época em que inclusive, eu era representante da faculdade no CONE, que era o Conselho Nacional de Estudantes de Design. Eu representava a minha faculdade lá. E era uma época em que os designers do mundo estavam discutindo a responsabilidade socioambiental do designer, porque nós somos responsáveis por poluição, porque nós temos a questão das embalagens, né, dos produtos. Então, como construir de uma forma sustentável? Como que a indústria poderia fazer a produção dos seus produtos de forma sustentável? Em cada fase desse processo, ter um critério sustentável. E aí eu comecei a trazer muito forte isso dentro do design e dentro do evento do Design na Brasa. E em 2010, a ONU ficou sabendo e eles estavam construindo as ODS, que são as diretrizes de sustentabilidade da ONU. E eles me convidaram para participar dessa discussão, para contribuir com ideias. E em 2010 teve a representação de uma pessoa de lá da ONU, em Nova York, fizemos uma transmissão ao vivo pelo Skype, e o evento tinha sido no MUBI, né?
E lá eles consideraram o Design na Brasa como um dos eventos capazes de ajudar a mudar o mundo. Então, botei o selinho da ONU no evento, não teve tudo isso. Depois de um tempo, eu ganhei também um prêmio de chanceler ambiental pelo Instituto Brasileiro da Natureza, que é o IBDN, para poder me colocar como uma defensora do meio ambiente, justamente por conta do Design na Base, de todos esses anos, trazendo à tona essa questão da responsabilidade socioambiental do designer. Nossa, que legal. Assim, você pretende trabalhar essa parte ambiental, a parte cultural e a parte da mulher também, não é? Sim, da mulher é fundamental, porque o empoderamento feminino é necessário, porque a gente precisa de um país mais igualitário. E quando eu falo empoderamento, não é uma forma pesada, porque às vezes as pessoas falam, essa coisa do poder, para a mulher não pega bem. Olha, o poder feminino não é igual ao poder masculino, né? Ele tem muita diferença. Então, é um poder de colocarmos definitivamente as nossas expressões, os nossos saberes, o nosso cuidar, a nossa voz. Então, é um poder mais agradável, vou dizer assim, mais humano, é um poder mais afetivo, com um olhar muito mais humanizado, e é isso que eu acho que está faltando um pouco na política, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo de pandemia, o cuidar é fundamental, e principalmente a mulher tem muito a ver com as questões ambientais, e a gente está sempre preocupada o destino dos nossos lixos, a nossa própria reciclagem humana, a gente cuida dos nossos filhos, a gente conduz a nossa família, a gente consegue, de uma forma holística, pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, realizar tantas coisas. Deus deu essa capacidade para a gente, e a gente tem que cada vez mais entender esse nosso sagrado feminino, entender realmente essa potência mulher que somos, colocar isso em movimento, a gente colocar tudo isso à disposição da sociedade, porque enquanto nós somente soubermos os nossos potenciais e não colocarmos em movimento, estamos sendo até egoístas com nós e com o todo, porque temos uma participação nesse todo fundamental. Então, colocar isso à disposição da sociedade é ajudar nesse planeta. Então, é assim que eu vejo o poder feminino, como uma forma de colocar em movimento tudo aquilo que a gente tem de habilidade e a gente deixar nosso medo, nossa fragilidade, nossa insegurança de lado e definitivamente contribuir com esse planeta. Gente, coloquem suas perguntas aqui. Vamos colocar a Patrícia na saia justa, sim. Que ela está aqui para isso. Principalmente você, que é meu amigo, que está aí em São Paulo. Coloque todas as suas questões. Tire todas as suas dúvidas. Coloque tudo que você pensa e que você gostaria de saber, porque é só assim que a gente escolhe um bom candidato. E assim, de forma bem clara, aberta e sem medo, viu? Porque ela não tem nem noção do que vai vir aqui. Está preparada, Patrícia? O Eduardo Gutierrez mandou uma pergunta. Tô nada, né? Mas tá tudo certo. Patrícia, como você avalia os projetos e ações da atual Secretaria da Cultura do município de São Paulo? Duda, não dá nem para avaliar, né? Porque a gente não está vendo nada acontecer. Então, eu, quando saí de lá, a gente deixou vários departamentos funcionando. Hoje não está acontecendo nada. Então, assim, eu estou vendo muito descaso. Até a catraca que a gente tirou, porque achávamos um absurdo ter nossos artistas chegando, ter que passar por uma catraca para poder falar com o secretário. Até isso a gente tirou, eles voltaram novamente. E aquelas posições lá embaixo, que a gente também abriu para fazer eventos, encontros, e hoje em dia voltou a ser um espaço de cadeiras empoeiradas. O secretário de Cultura não atende ninguém. Eu tenho recebido inúmeras
pessoas que chegam a mim e falando, puxa vida, vocês quando estavam lá era tudo tão diferente, a gente tinha acesso, hoje a gente não tem mais acesso. O PROAC municípios, eles cancelaram, não tem mais. O espaço de gêneros e etnias também nada acontece, parece que não tem mais. Então, assim, eles não compreendem que o equipamento público, Ana, é um equipamento para dialogar com quem faz cultura, e não para fazer cultura. Ali ele tem que dar todos os instrumentos necessários e bancar quem faz cultura. Só que, além deles não fazerem isso, eles não abrem mais as portas, não dialogar, então é um problema muito, muito grave que está acontecendo hoje. Então, assim, meu querido Duda, não dá nem para avaliar no sentido de dizer se está sendo bom ou ruim, porque não tem nada acontecendo. Então, infelizmente, é isso aí. Voltou, né? Deu 3 passos para trás, no mínimo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já entrou nesse momento onde você era secretária adjunta da Cultura. Conta um pouquinho do que você fez lá dentro para a gente. Bom, lá eu fui por uma questão muito específica para desenvolver essa rede de cidades criativas, né? Então, eu era adjunta, não era titular, mas eu tinha esse papel muito fundamental. Então, lá eu consegui criar uma estratégia para poder chegar nesse meu objetivo, que era desenvolver a rede. O que eu fiz? Eu falei, bom, o que eu tenho na mão? Não tenho muita coisa. Não tem verba, porque eu não era ordenadora de despesa. Então, a verba que tinha, o titular já estava tudo comprometida, porque no ano anterior é que faz o orçamento para saber o que vai ser gasto no ano seguinte. E eu entrei depois desse processo, né? Porque foi na saída do Pena e eu entrei como adjunta e o Romildo era o titular. Então, eu entrei num processo que não se tinha mais como conversar destino de verba. Então, eu entrei num momento que não tinha dinheiro para fazer nada. E eu falei, bom, o que eu tenho nas mãos? Eu tenho meu conhecimento, minhas habilidades sobre esse tema da economia criativa e a vontade enorme de construir essa rede. E aí eu fiz o seguinte, eu fui de município a município, todo dia. Eu fiz uma viagem por São Paulo, pelo estado de São Paulo, quase que todo, atingi 200 municípios do estado, conversando com todos os produtores culturais do estado, para poder convidar para um evento de discussão dessa rede de cidades criativas, que era o Futuro na Cultura. Então, eu fiz esse evento, que foi no Memorial da América Latina, foram 5.000 pessoas, para poder dialogar com vários setores e o setor público, para poder encontrarmos um caminho. E ali a gente dialogou com o rock, e aí foi até onde vocês também tiveram uma boa participação no rock, para a gente entender as demandas do rock, e aí, assim a gente pôde compreender a economia criativa que está por trás do rock, em suas roupas, na sua música, na sua comunidade, no seu jeito, na sua cultura em si. Então, existe ali inúmeras famílias que também conseguem sobreviver com o rock. A gente dialogou com a longevidade, portanto, entender que estamos vivendo mais hoje, e aí as pessoas com maior idade, depois que se aposentam, eles ainda estão com a mente muito ativa e com saúde, capaz de desenvolver novos projetos. E a gente dialogou também sobre isso, quais seriam as formas de se construir startups da terceira idade, por exemplo, né? Então, mecanismos de políticas públicas que ajudassem também essas pessoas. Dialogamos com as mulheres negras para compreender que tem um universo enorme, econômico, por trás disso tudo. Então, as empresas se enxergam isso, elas também têm uma forma tanto de ajudar a dar dignidade, a fazer mais valor para as mulheres negras, como também elas podem lucrar, porque as mulheres negras consomem muito, muito, porque tem coisas específicas para elas, para o cabelo, para a pele, maquiagens e tudo mais. Então, é um universo econômico também que as empresas precisam valorizar. A gente conversou sobre startups, então a gente trouxe vários rapazes e moças que estão nesse ambiente de startups para mostrar quais são as inovações que têm surgido.
e como essas inovações podem também ajudar nas demandas sociais. Portanto, a gente conseguiu dialogar com uma cadeia grande de pessoas que tanto são do lado criativo, quanto são também de políticas públicas, ou seja, funcionários públicos. Então, o evento, ele culminou nesse objetivo que foi fazer a rede de cidades criativas. A gente conseguiu fazer a rede, mas depois não foi dado seguimento na rede de cidades criativas. Então, essa foi uma das coisas que fiz na secretaria. Outra coisa foi também a comemoração do Dia da Mulher Negra e Caribenha Latino-Americana, também realizamos lá. Eu fiz inúmeros eventos de cultura afro, porque muitas pessoas não compreendem que não é a questão religiosa do axé, mas a cultura do axé é rica e tem muita coisa, muita erudição, dá para aprender muita coisa também com elas. E aí a gente fez vários encontros, diálogos, porque eu sempre fico baseada nessa premissa, dialogar. Política é dialogar. E você, quando dialoga, você entende caminhos, você entende demandas, e você constrói processos para um futuro mais humanizado. Sim, e você consegue ter um termômetro do que está acontecendo e do que pode melhorar, né? Eu vejo você fazendo muita coisa para mulheres, muita coisa mesmo. Eu queria saber se você pode falar alguma das suas diretrizes que provavelmente você possa vir a usar depois de eleita. Bom, em primeiro lugar, a questão de mulher na política, né? Porque eu acho que somente incentivando elas a estarem na política, a gente vai conseguir atender maior a nossa demanda. Porque só a gente para entender, né, o que a gente precisa de proporcionar absorvente para mulheres carentes. Acho que isso deveria ser uma coisa importante para poder. Muitas mulheres não têm dinheiro para comprar absorvente, isso é uma falta de dignidade até para a gente. Então absorvente, na minha concepção, tinha que ser um item distribuído dentro do posto de saúde, que nem a camisinha. Pois é, exatamente. Porque se é uma coisa que é orgânica nossa, que a gente menstrua, a gente sangra todos os meses, e se a gente não tem como resolver isso para não passar vergonha, então imagina a mulher que passa por isso, a mulher que vive em situação de rua, olha a situação que ela passa. Acho que se a gente consegue dar o mínimo de dignidade para as pessoas, sabe, elas conseguem ir saindo e subindo nessa pirâmide, né, de dignidade, de construção do ser, né? Então, assim, mulher na política para poder entender melhor as demandas e conseguir abastecer as nossas demandas. E aí eu tenho um canal que é no Instagram que chama Mulheres na Política. É um canal que eu criei já há quase 4 anos, se eu não me engano, justamente para incentivar que elas estejam candidatas. Então, eu sou pré-candidata, mas eu incentivo um monte de outras pré-candidatas. Então, lá, por exemplo, se eu não for com a minha cara, você vai lá no canal Mulheres na Política, e que deve ter uma outra lá que você vai gostar. E aí você vê o perfil, escolhe, vê se topa votar nela, mas o importante é que a gente vote mais em mulheres, porque a gente tem que colocar mais mulheres nesse Brasil eleitas, pelo amor de Deus. Então, se não vai com a minha cara, escolhe outra, mas vote nelas, por favor. Não, e a gente tem que entender que não é uma questão de política, não quero. Não, a gente vive e faz política o tempo todo. Exatamente, exatamente. Na escola dos nossos filhos, no supermercado, com amigos, dentro de casa, né? Então, nós somos seres políticos, a gente só precisa compreender mais qual é o nosso papel no todo, né? E saber como contribuir. Sim, então aqui a gente já conversou um pouquinho da sua posição na cultura, um pouquinho da sua posição na parte feminina, né? Falando um pouquinho da gente, mais ou menos o que você pretende fazer.
tem mais algumas coisas que eu sei que você gostaria de fazer e que são diretrizes suas, eu queria que você explicasse agora. Mais algumas coisas? Questões ambientais são fundamentais. A gente tem em São Paulo grandes problemas ambientais no saneamento básico, a gente tem dificuldades, nossos mananciais estão ameaçados com a construção civil, a gente não tem uma coleta seletiva adequada, porque você, por mais que faça a separação do seu lixo dentro da sua casa, na hora que o lixeiro passa, ele pega e junta tudo, então a gente não tem de verdade uma coleta seletiva, e isso é importantíssimo. A gente ainda usa muito plástico, sacolinha, a gente ainda usa muita sacolinha, muito plástico. A gente deveria pelo menos um dia na semana não comer carne para poder ajudar na questão dos gases do efeito estufa. Não estou dizendo para a pessoa ser vegetariana, veja bem, eu acho que tudo na vida requer um equilíbrio. Eu como carne, mas eu evito de comer todo dia carne, para poder justamente a gente ter uma diminuição nesses gases. Então, eu acho que tem um equilíbrio, sabe? Nem tanto lá, nem tanto cá. O pêndulo tem que estar bem equilibrado, estar no meio, assim. A gente tanto tempo fala sobre meio ambiente, tanto tempo, e hoje, com a pandemia, a gente está vendo que existe um desequilíbrio no ecossistema, e por isso a gente está vivendo tudo isso que está vivendo no planeta, como se nós fôssemos a bactéria desse planeta, e eles são os anticorpos tentando reagir, e eles reagem da forma que eles acham que tem que reagir, que é matando todos nós. E se a gente não prestar atenção no que está acontecendo no mundo, dias piores poderão acontecer, sabe? Então, as questões ambientais são fundamentais. O meio ambiente passa pela educação, porque precisa da educação ambiental para entender tudo isso. Passa pela saúde, principalmente, porque a gente está vivendo essa pandemia e isso é um problema também ambiental. Passa pela mobilização, né? Os meios de transporte. Então, a gente fica cada vez mais incentivando o uso de transporte por petróleo e combustíveis fósseis, né? Então, quanto que a gente deveria ter carro elétrico, ou incentivar mais o uso de bicicleta, ter mais ciclovias adequadas, nossa, e tantas outras coisas, energia. Por que a gente não pode ter energia solar em massa, incentivada, as pessoas poderem ter em suas casas instaladas e ter um desconto na conta de luz, né? E ter um IPTU verde, de repente, porque você pode fazer com que a pessoa incentive ela de construir caminhos alternativos de sobrevivência e que não dependa tanto assim do que prejudica o nosso planeta. Então, tem muita coisa no meio ambiente que a gente precisa conversar, precisa rever, incentivo também de áreas urbanas para ter mais verde, porque isso deixa o clima mais ameno. A gente vê, a gente está vendo a poluição danada, um calor insuportável em São Paulo, né? Se a gente tivesse mais áreas verdes, isso amenizava esse calor todo e incentivar hortas urbanas. Por que não pode ter um monte de telhado verde pela Avenida Paulista, que a gente distribua tomate para um monte de gente, sabe? Né? Dá para fazer tanta coisa, né? Não, e coisas maravilhosas. Patrícia, a gente já está entrando nas nossas considerações finais. Passou assim, ó, muito rápido, muito bom isso. Quando passa rápido, porque assim, o tempo foi muito bem aproveitado. Tem uma pergunta aqui da Samanta. São Paulo é bom, mas precisa melhorar em quê? Aqui a gente está com um programa todo dia no meu canal, no Facebook, Patrícia Pena Oficial. A gente faz essa pergunta: São Paulo é bom, mas pode melhorar em quê? E aí a gente recebe vídeos das pessoas contribuindo com essas ideias. Então, a gente teve essa semana toda vários vídeos, pessoas que falaram sobre a questão do PSIL, outras pessoas que acham que tem que integrar mais o centro com as questões de outros espaços de São Paulo. Teve várias ideias importantes. Então,
eu quero até pedir a contribuição, quem quiser, acho que a Samantha deve colocar no chat aqui o WhatsApp para receber esses vídeos, ou então isso, entrar Samantha, coloca aí. Fala, Patrícia, desculpa. Então é isso, a gente está todo dia, às 8 horas da noite, de segunda a sexta, passando esses vídeos, porque as pessoas acham que São Paulo poderia melhorar, porque São Paulo é bom, né, Ana? É bom. Tem coisas para melhorar, mas pode melhorar. Então, a gente quer ouvir a população, porque eu sou muito a favor da gente conversar e dialogar e entender as demandas. Então, moçada, hoje a gente conheceu um pouquinho da Patrícia, ela ainda não pôde falar do plano de trabalho dela, ela vai voltar aqui, a gente está se comprometendo, ela vai voltar aqui, vai falar do plano de trabalho dela. Já dá para você ter uma ideia de quem é. Ela deixou todos os contatos dela aí, Patrícia Pena Oficial, com 2 N's. Samantha, coloca para mim, para eu pôr aqui na tela, por favor. Porque aqui a gente faz tudo assim, né? Desse jeito. A gente faz tudo no ar, tá tudo certo. Então, você vai ter todos os canais para entrar em contato com ela. Pesquisa. Não é porque eu estou falando aqui que eu gosto dela, que eu acho o trabalho dela muito bom e que se eu fosse de São Paulo, se meu domicílio eleitoral fosse lá em São Paulo, eu votaria nela. Não é porque eu estou falando isso que você vai votar cegamente. Vai lá no Patrícia Oficial, manda o vídeo, procura saber, pergunta, entra em contato, faz um pente fino mesmo. E não só com ela, com qualquer um que você ache, poxa, eu achei que esse cara é legal. Vai lá procurar saber. Vai saber se é transparente, vai saber se é acessível, tá? Vai saber. Esse aqui, ó, pode mandar o vídeo por esse WhatsApp. 19 9915 56 50 46. Eu vou falar de novo. 19 9915 56 50 46. Então, manda o vídeo, manda pergunta, conversa. Patrícia, eu vi um negócio que eu achei esquisito. Entra em contato. Vai procurar. Porque se o cara é transparente durante a campanha, é muito interessante, porque é um hábito dele, não vai mudar tanto quando ele estiver ocupando qualquer cargo que a gente tenha escolhido ele para ocupar. Então, fica aqui um pouquinho do que a Patrícia que ela é uma pessoa com consciência de onde ela está e o que ela deve saber fazer. Uma pessoa com consciência social, e é de extrema importância que você tenha todos esses contatos. Esses são os canais da Patrícia, @PatríciaPena com 2 N's oficial, e o Facebook é Patrícia Pena Oficial com 2 N's sempre. Entra em contato, procura saber. A gente já teve uma prévia, ela vai voltar aqui depois contando como que ela vai fazer essas coisas. Então, fiquem à vontade, vai lá, procura, pergunta, se informa, para a gente não passar por mais aperto, porque a gente tem que aprender a votar. E é assim que a gente aprende a votar. Não estamos fazendo campanha política, estamos mostrando para você quem são as pessoas que estão querendo que você dê um voto de confiança. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Só quero agradecer muito por essa oportunidade, você sempre parceira, e não é por ser parceira, é por você ser consciente, e isso é fundamental. Você conseguir transpor isso para os seus amigos e me colocar aqui na sua rede de amizades para poder fazer com que eles possam me conhecer um pouco mais. Então, eu acho que esse é o caminho da verdadeira política. E então, sou grata, minha gratidão é enorme por esse momento e estamos juntas. Sim, sim. E, pessoal, fiquem atentos, tá? Esse aqui, ó, tá vidros, mas não é vidros, é vídeos, tá? Não é para tacar vidro em ninguém. Não. Não, é para mandar os vídeos. A gente vai fazer isso com os candidatos aqui de Mogi. Se você é candidato, se você nunca ocupou nenhum cargo público, entre em contato comigo. Manda aqui o seu plano de trabalho,
porque daí a gente vai ver se eu votaria em você. E vamos ver se a gente conversa aqui com todo mundo. Gente, obrigada. Vocês são muito parça. Obrigada, Patrícia, por vir aqui mostrar para os meus amigos todas as suas ideias e quem é você, por abrir esse canal para a gente poder conhecer, né? Isso é muito importante. Muito obrigada por esse carinho que você teve com os meus amigos. E eu agradeço muito você, que é meu amigo, que está aqui há quase 1 hora falando com a gente, que prestou atenção. E, mano, consciência, cara. Consciência. Vai procurar saber. Só assim que a gente melhora a situação. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, Samanta, Digão, o Júlio Realdio, não sei se eu falei certo, o Duda, o Leandro, o Jorge, tem mais um monte de gente aqui, o Mal, o Leandro, a Sandra, o Dani, e tem mais um monte de gente aqui que eu não vou conseguir falar. Mas assim, eu agradeço de fundo do coração, espero que vocês tenham tido uma ideia de quem é a Patrícia e que ela é mais uma opção para você escolher, certo? Pati, obrigada. Boa noite para vocês. Tchau.